Jacob e a micareta bolsonarista do 7 de setembro continua rendendo. E dessa vez vamos ver aqui que a Zambelli e o Zé Trovão, Deltan Dallagnol e outras figuras foram completamente humilhadas ali por Bolsonaro durante o discurso dele feito na manifestação do dia 7 lá, né? E o Bolsonaro rasgou o verbo porque esses parlamentares estavam num outro trio elétrico, vamos chamar aqui de Série B. Série B, que nível, hein? Que nível? Série B da manifestação da Paulista. Tinha a turma da Série A, né, que tava lá junto com o Mito, e tinha a turma da Série B que não podia ficar com o Mito, mas ficou no outro trio, e tem o Pablo Marçal que teve que ficar no chão mesmo, né. E aí, né, o pau quebrou. O Bolsonaro durante um momento lá chegou a chamar de canalhas quem tava no outro trio elétrico. Olha, realmente é uma coisa assim interessante ver essa briga aqui na direita e também na extrema direita. E vamos falar aqui do super pedido de impeachment contra Moraes. Chegou no Senado e o Pacheco já disse algo que certamente muitos não vão gostar de ouvir. Eu vou trazer detalhes sobre tudo isso. Pessoal, antes de pegar aqui a reação da Zambelli e do Zé Trovão, vale lembrar que o Bolsonaro disse contra o trio elétrico em que seus aliados estavam durante o discurso na Paulista. Então, se não era... Peraí, no outro trio quem que tá lá? Tá o comunismo. Não, peraí, eram aliados. Imagina, Zambelli, Zé Trovão... e outras figuras. Aqui vai dizer uma matéria que, enquanto discursava no sábado, Bolsonaro reclamou do trio elétrico de Marco Antônio, cujo barulho atrapalhava sua concentração. Imagina só, o Mito é alguém que precisa de silêncio para se concentrar. E o outro trio estava fazendo barulho, atrapalhando a concentração do Mito, não pode. O ex-presidente chegou a pedir que a polícia militar paulista atuasse e chamou o responsável pelo barulho de canalha. E disse mais, disse aqui: se esse picareta quer fazer um evento, que anuncie, convoque o povo e faça. Não atrapalhe pessoas que estão lutando por algo muito sério em nosso país. Lutando por algo muito sério. E alguém pode pensar, William, mas então eles estão lá defendendo melhores condições de trabalho para o pobre, para o trabalhador. Não. Estão defendendo o que então? Que o governo Lula reestatize as refinarias privatizadas no desgoverno Bolsonaro? Ou seja, no próprio desgoverno? Não. Ah, então o que é? Querem de volta a Eletrobras, que foi entregue de mão beijada aí para bilionários canalhas deste país? Não, nada disso incomoda esse pessoal. Para eles tá tudo certo, tudo tranquilo, não estão nem aí com o interesse nacional. Eles estão lá, em tese, supostamente para defender a liberdade. Para defender a liberdade de expressão, para ficar contra a ditadura da toga que eles falam, sendo eles os defensores da ditadura militar, que censurou, que torturou, que matou. Pra você ver o nível que nós chegamos, né? Aí o Bolsonaro vai dizer que a matéria tentou continuar o discurso. Eu assisti aqui o vídeo. E aí ele começa falando, aí ele sente um desconforto por causa do barulho que vinha do outro trio, e aí ele para e fala essa frase que eu li pra vocês aqui. Aí ele tenta continuar o discurso, e vai lá e tal. Aí quando ele faz uma pausa assim, você percebe o som vindo de outro lugar realmente ali, né? E aí ele não aguentou, e ele disse o seguinte: desculpa aqui, eu não sou o governador, mas que a PM arranque a bateria desse carro. Essa é uma atitude de canalha, vagabundo, que não tem compromisso com o seu país. Quer fazer política? Vai fazer em outro lugar. Esbravejou o Mito. E olha que tinha gente conhecida nesse outro trio elétrico. Pois é, esse Marco Antônio aí é figura conhecida lá da Jovem Pan e virou aí porta-voz também de setores da direita, da extrema direita. E aí a Zambelli e o Zé Trovão reagiram em um grupo privado. E aí as conversas vazaram, esse vazamento de conversa. Aí vai dizer a matéria que a defesa foi feita por Zambelli em um grupo de WhatsApp de parlamentares bolsonaristas. Nas mensagens às quais a coluna teve acesso, ela defende Costa, o Marco Antônio lá, e critica Bolsonaro, dizendo que o ex-presidente falou um monte de coisa horrível. Bom, Zambelli, né? Você deve ter achado uma maravilha o que ele disse na pandemia, né? Aí chamar a turma de vocês aí de canalha, de não sei mais o que, é coisa horrível. E na pandemia é coisa maravilhosa, defendendo aí o cidadão, direi contra o feche tudo, fique em casa, não sei o que. Zambelli deu as declarações em resposta ao deputado Zé Trovão, que reclamou do fato de alguns parlamentares não poderem subir no trio principal onde estava Bolsonaro. E que choradeira, hein?
Aí o Marçal chorando de um lado, o Zé Trovão chorando de outro. Aí a própria Zambelli, né, ficou no caminhão de Marco Antônio na Série B dos trios. O carro de som de onde Bolsonaro discursou era controlado pelo pastor chiliquento Silas Malafaia, como ocorreu nos outros atos na Paulista. Segundo os parlamentares, o religioso teria permitido subir apenas quem ele queria. Abre aspas aqui, né, pro Zé Trovão. A verdade é uma só, gente. O evento era do Silas, não nosso, por isso que estava lá quem ele queria. A única saída para isso é quando for ser feito algo que seja organizado por nós e ponto. E alguns que ele, por algum motivo, tem de engolir. A meu exemplo, disse Zé Trovão no grupo. Aí a Zambelli alegou que o trio principal era de Malafaia, mas que o evento teria sido previamente convocado por Marco Antônio, que também chamou manifestação na Paulista. O comentarista é responsável pelo movimento Fora Moraes. Só uma correção, disse Zambelli. O caminhão era do Silas, o evento era do Marco Antônio, que permitiu que os Silas fizessem respeito ao presidente. E agora está sendo atacado por bolsonaristas depois que o presidente falou aquele monte de coisa horrível. Então, vamos entender. Segundo a Zambelli, o Marco Antônio foi quem inicialmente convocou o movimento. Aí o Malafaia falou assim, opa, vamos botar um trio lá então. Aí o Malafaia, ele deixa subir no trio o Bolsonaro e quem mais ele quisesse. E depois o Bolsonaro do trio do Malafaia ataca o Marco Antônio, que foi quem inicialmente organizou o evento. Vejam só, o fogo no parquinho. E parece que o Malafaia não é muito querido no núcleo duro bolsonarista, não. Pessoal, e é o seguinte, depois de muito drama, Pacheco recebeu aí o tal do super pedido de impeachment, mega hiper super blaster pedido de impeachment contra Moraes, e aparentemente o destino será a lata de lixo aí de alguma sala no Senado. Aqui vai dizer que o presidente conversou com senadores de oposição ao receber o pedido de impeachment do ministro Moraes. Nesta segunda, ao estilo mineiro, Pacheco apresentou ressalvas à ofensiva contra o magistrado, mas afirmou que analisaria com zelo o documento que também conta com adesão de 150 deputados. Eu tenho que falar isso aqui mesmo, mas é o tipo de coisa que eles já sabem que não vai dar em nada. Eu tô falando isso aqui há muito tempo. Que é o seguinte, no fundo, a galera aqui quer aparecer, quer fazer graça, quer surfar na onda anti-Moraes. Porque se eles conseguirem o impeachment, quem que vai indicar o novo lá por STF? O Lula. E eles não estão satisfeitos com o Zanin nem com o Dino. Então o que eles querem aqui é só manter essa tensão, talvez na esperança deles conseguir voltar ao poder em 2026 e o Moraes ficar enfraquecido e queimado até lá. Aí chegando lá, com o novo presidente, se tiver, e se for algum bolsonarista, aí opa, agora o Moraes continua enfraquecido, vamos partir para cima com o impeachment, porque quem vai indicar vai ser o futuro presidente, né, supondo que seja algum do lado deles. Se for o Lula agora, o Lula for reeleito, eles não vão, né, avançar com o impeachment. Isso aqui é só teatro, como acontece muito no Brasil, em vários aspectos. Aí o Pacheco falou o quê? Sempre tive, eu até imagino o Pacheco falando aquela tranquilidade, naquela calma. Sempre tive muita prudência ao avaliar impeachment em relação aos atos jurisdicionais. Decisões judiciais, por mais equivocadas que sejam, são passíveis de recursos. E é inusitado pensar em caçar o ministro por uma decisão jurisdicional, quando outros ministros confirmaram a mesma decisão. Por essa mesma razão, eles poderiam ter o mesmo destino. Só essa prudência que temos. Vou ter todo o zelo na análise do pedido. Vai nada, já sabe que não vai aceitar e vai jogar isso aqui fora. Aqui vai lembrar que agora está aí, né, a negociação para ver quem vai ser o sucessor do Pacheco no Senado, quem vai ser o sucessor do Lira na Câmara dos Deputados. E aí o Pacheco, para não ficar mal com a oposição, passou e encaminhou o pedido do impeachment para análise da advocacia do Senado. É isso, aí advoga para a advocacia. Aí ele vai dizer lá na frente, olha, eu fiz a minha parte, passei para a advocacia do Senado, que alegou aqui que não faz sentido aceitar o pedido de impeachment, e assim ele fica de bem com todo mundo, tentando aí, né, emplacar, já que ele não pode se candidatar, né, para continuar a presidência do Senado, tentar emplacar aí alguém que ele, né, indicar, mantendo alguma força. O mesmo acontecendo com o Lira na Câmara dos Deputados e, pasmem, saiu matéria esses dias, é só dar um Google aí, que talvez, né, que estão pensando ali, membros do governo, Palácio Planalto, de dar um ministério pro Pacheco e outro pro Arthur Lira. Parece pegadinha do malandro, mas se a gente observar alguns ministros que já ocuparam, né, ministérios nos governos do PT, não dá para descartar. Vamos lembrar que o Crivella já foi ministro da Dilma. Para pegar aqui somente um exemplo, para quem acha que, né, em política